Bem-vindos ao canal Salmos em Palavras. Hoje, exploraremos a primeira parte do capítulo 12 do livro Atos dos Apóstolos, versículos 1 ao 19. Perseguição e libertação de Pedro. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, encerrou-o na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que tinha sido feito de Pedro. E Herodes, tendo-o buscado e não o achando, feito inquirição aos guardas, mandou-os conduzir à morte. E descendo da Judéia para Cesareia, ficou ali. A primeira parte do capítulo 12 descreve a perseguição e a subsequente libertação milagrosa de Pedro. O rei Herodes Agripa, buscando agradar aos judeus, inicia uma perseguição à igreja, resultando na morte de Tiago, irmão de João. Em seguida, Pedro é preso durante os dias dos pães ázimos, mas a igreja responde com fervorosas orações. Pedro é guardado por 4 quaternos de soldados, indicando o nível de segurança imposto por Herodes. No entanto, na noite anterior ao seu julgamento, um anjo do Senhor aparece e liberta Pedro de forma milagrosa, guiando-o para fora da prisão. Este evento sublinha a intervenção divina em momentos de crise e a resposta de Deus às orações da igreja. Após sua libertação, Pedro vai à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a comunidade está reunida em oração. A reação dos crentes à sua presença inesperada destaca tanto a fé quanto a surpresa diante do poder de Deus. Pedro instrui a informar Tiago e os irmãos sobre sua libertação e parte para outro lugar, enquanto Herodes, furioso com a fuga, pune os guardas responsáveis. Obrigado por assistir ao canal Salmos em Palavras. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam edificadas. Obrigado e fiquem com Deus!